Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e boa tarde a quem nos acompanha em casa, de modo especial os doentes, todos aqueles que estamos a viver esta situação de pandemia. Nós celebramos hoje a quinta-feira do Corpo de Deus, uma grande solenidade, uma grande festa da Igreja, em toda a Igreja e sobretudo nós em Portugal. Lembramos-nos em tantos lugares tapetes tão bonitos para passar o Santíssimo Sacramento, testemunhando o amor, testemunhando a devoção, a entrega, o sacrifício, e lembramos isso com muito carinho e muito amor. Mas também hoje é o dia dos mártires da Uganda. É uma grande festa, certo? Eu não sei se os meios de comunicação social falam sobre isso, mas em África, um conjunto de irmãos que foi martirizado por rezar. A autoridade do seu país, e um deles, que era chefe de serviço da casa do rei, o Carlos, foi à frente com um grupo, sobretudo de jovens, e isto indica-nos que o Espírito de Deus continua a chamar, continua a convocar, e onde menos se espera, onde não se espera muito. E portanto é aí que o Senhor chama, é naqueles que o mundo não dá atenção, é aí que o Senhor chama. E vamos então celebrar esta Eucaristia, enviar um abraço para todos aqueles que nos acompanham em casa, da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E hoje vamos lembrar Joaquim Santos e António e Fernando Santos, e vamos tomar consciência dos nossos pecados e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Rei Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés veio comunicar ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis. O povo inteiro respondeu numa só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte, levantou-se mais cedo, construiu um altar no sopé do monte e ergueu 12 pedras pelas 12 tribos de Israel. Depois mandou que alguns dos jovens israelitas oferecessem holocaustos e imolassem novilhos, como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés recolheu metade do sangue, deitou em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Depois tomou o livro da aliança e leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos quanto o Senhor disse, e em tudo obedeceremos. Então Moisés tomou o sangue e aspergiu com ele o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, que o Senhor firmou convosco, mediante todas estas palavras. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso São Marcos. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: ide à cidade, virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta, onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram
tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu. Deu aos discípulos e disse: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, e todos beberam dele. Jesus disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos anjos. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira até ao dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós, quem está em casa, temos aqui ao nosso lado a imagem de São Carlos Luanga e os seus companheiros mártires em África, do Uganda, e que são para nós um sinal de força, porque Deus chama à santidade, chama à sua fidelidade, onde quer que seja. Nós temos presentemente uns movimentos aí pelo mundo de divisão de raças, de divisão uns com os outros. Não é de união, nem pretendem resolver absolutamente nada. Nós, ao vermos as cerimónias hoje do Uganda, aquela alegria, aquele bem-fazer, uma liturgia linda, muito bonita, muito bem organizada, muito bem pensada, com uma multidão enorme de povo, com cânticos, tanta alegria, tanta juventude, nós damos graças a Deus. No mundo que vivemos hoje, e é bom que os católicos vejam estas imagens, estas cerimónias no Uganda, o que é que os nossos antigos queriam quando iam para a África, quando iam para a América? Queriam que o povo fosse um pouco, se instruísse, vivesse segundo aquilo que nós tínhamos no Ocidente. E o grande problema foi o choque entre os colonizadores e os missionários. Os colonizadores, aqueles que iam para explorar, para fazer negócios, para tirar riqueza, criavam problemas, e os missionários tentavam pacificar. E o testemunho da Uganda é esse mesmo, é isso. O povo, com uma liturgia tão bonita hoje e todos os anos, no dia dos mártires da Uganda, que por feliz coincidência que coincidiu com o corpo de Deus, estes movimentos ocidentais não querem união nenhuma, é a divisão, é o desunir. E graças a Deus estamos mesmo aqui nos Estados Unidos. Ainda ontem um dos chefes de um grupo disse: ponto final, não é por aí que eu quero ir. Ainda bem que vão surgindo pessoas inteligentes a ver e a pôr o ponto final. Porque o testemunho que brota, por exemplo, desta cerimónia, daquela alegria, daquela vida no Uganda, de Soberão dos Mártires, é uma honra. E diz do que a Igreja, os missionários foram fazer. E, contra factos não há argumentos. Contra a verdade não há argumentos. Mas nós hoje damos graças a Deus pelos mártires do Uganda, que quem está em casa está a ver a imagem, que é ao meu lado, ao lado direito do altar. Mas nós celebramos o corpo de Deus e ainda vemos, eu antes da missa coloquei uma imagem de um bonito tapete, e agora a seguir, na adoração do Santíssimo, como outras imagens dos tapetes que nós, na nossa tradição, são feitos com tanta beleza,
Mas já há povos, não somos só os únicos, não somos só nós os únicos que fazemos bonitos tapetes. Em Espanha fazem tapetes lindíssimos, de flores, no corpo de Deus, na América Latina, no Brasil, terras onde se louva o Santíssimo Sacramento com uma forma muito profunda. Não é só tipicamente nós, não somos só nós, portanto, nós também somos e temos coisas lindas de algumas terras que fazem com muito brio, com muito amor, com muita devoção, com muita arte. Mas hoje celebramos o Santíssimo Sacramento, o corpo e o sangue do Senhor. É um dia especial. Reafirmamos a nossa fé na presença real e substancial de Cristo no pão e no vinho consagrados como alimento da nossa salvação. Os movimentos protestantes, anglicanos, todos atacaram a Eucaristia. Foi a Eucaristia que atacaram. Basta a palavra. E a palavra às vezes é manipulada, é usada como nós pretendemos. Uma das coisas que às vezes dizem contra a Igreja, a Igreja Católica não deu a Bíblia ao povo. E nós, os movimentos evangélicos surgiram no século XVI, quando surgiu a imprensa. Antes foram os nossos queridos frades beneditinos que copiavam a Bíblia, mas era tremendo difícil. Mas as Bíblias bonitas que nós temos eram feitas pelos nossos monges. Depois, no século XVI, veio a imprensa e começou-se a fazer, fazia-se uma Bíblia e dava para fazer 100 mil, 200 mil, 1 milhão. E às vezes nós católicos ficamos muito confusos. A Igreja não deu, não. Nós temos que sobretudo abrir o nosso espírito e ir à verdade. Como a verdade da Bíblia e a verdade dos cristãos de Uganda é uma resposta a estes movimentos dos seus de beleza, de festa, de alegria. E nós não nos podemos curvar perante isso. A festa do Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV a 11 de agosto de 1264, portanto no século XIII, em vista de destacar a dimensão sacramental que a tradição romana associou à última ceia de Jesus, já celebrada na Semana Santa. A ceia é um momento de alegria, de partilha, de comunhão. E muita gente está a sofrer por não poder ter refeições, ceias com os seus queridos, com a sua família, com os que estão mais próximos por causa da pandemia. A ceia é um momento de alegria. E mesmo nas famílias, quando se volta à casa do trabalho, tudo correu bem, as férias não nos devoraram, não tivemos nenhum acidente, a ceia é um momento tão belo das famílias. Jesus, na última ceia, descartando comer o cordeiro pascal, porque era uma tradição que vinha desde a saída do Egito. Na Páscoa comia-se um cordeiro, aquele cordeiro que Deus mandou comer ao Moisés, a aspergir as portas, comia-se todos antes pela Páscoa para lembrar esse feito. Jesus, na última ceia, quinta-feira santa, apresentou-se como pão que dá a vida e o vinho que alegra a todos, inaugurando uma nova celebração do Reino de Deus. Jesus voltou-se para o pão e para o vinho e projetou para o futuro.
A Eucaristia é a celebração da comunidade viva, animada pelo Espírito, unida em torno de Jesus, empenhada em cumprir a vontade do Pai, que é a vida para todos. Por que o Senhor utilizou o pão e o vinho? Às vezes nós ouvimos os comentários quando o sacerdote deita o vinho no cálice e só uma gotinha de água. Às vezes nós ouvimos disparates de ignorância. A gente calma, não interessa. O que é que significa aquela gota de água? Da terra de Jesus era má educação beber vinho sem água, porque o vinho no Mediterrâneo é muito forte. E Jesus deitou água no vinho na última ceia. Os apóstolos viram isso e deram-lhe um significado diferente. Mas partiu do gesto de Jesus, que era uma pessoa educada, que não bebia, na sua terra não se bebe vinho, porque ser muito de grau muito elevado, deitou-lhe água. Então os cristãos associaram, a partir daí, aquela gota à gota que saiu do lado de Jesus quando os soldados lançaram a flecha. Ou então o nosso nada, que se mistura com a grandeza de Deus. Ao longo dos tempos, os cristãos foram dando significados, mas tudo partiu de um gesto de Jesus de educação. Mas porquê é que Jesus utilizou o pão e o vinho? Porque são alimentos mais simples, mais comuns da mesa de todos. O pão e o vinho eram do dia a dia do pobre e do rico. Ainda hoje, nos países da bacia do Mediterrâneo, ao sentarmos para o almoço ou jantar, encontramos sempre na mesa pão e vinho. Fazia parte da cultura. Jesus não quis ser o Jesus dos grandes momentos. Jesus, esta é uma interpretação, Jesus, de algumas poucas ocasiões, ele quis ser o Jesus de todos os dias, o Jesus de todos os momentos, o Jesus dos pobres e dos ricos, o Jesus de todos e de tudo. Por isso mesmo escolheu sinais ínfimos, humildes. Toda a gente tem pão e vinho. Mas agora estamos num tempo em que não sentimos necessidade da Eucaristia. Talvez por riqueza, talvez por abundância, talvez por termos o coração cheio, talvez por não sabermos interpretar o sinal de Jesus. Porquê é que Jesus escolheu o pão e o vinho? Porque eram os elementos mais comuns da mesa. O cordeiro era o especial. Honra seja feita aos nossos minhotos, quando é na Páscoa. A grande maioria dos minhotos honra-se por ter um cordeiro, um cabrito em casa. Há outras terras que estão bem, mas sobretudo no Minho, em Portugal, e é bom que seja assim. Mas a Eucaristia, Jesus escolheu os elementos de simplicidade do dia a dia, dos pobres, pão e vinho. Nós, mesmo em Portugal, na nossa cultura, nunca a porta se fechava e é sempre um pedaço de pão, um pedaço de queijo e um bocado de vinho. E é isso, os elementos dos pobres. Jesus usou dois sinais, duas substâncias tão simples para nos projetar para o futuro. Ensina-nos pelo pão e o vinho eucarístico a virtude da humildade, da simplicidade, da arte de perceber o valor das coisas humildes e pequenas, nas quais ele tudo se esconde. Porquê é que Jesus disse: é o meu corpo, é o meu sangue? Nós andaremos a vida toda sem perceber porquê. Só à luz do sol, com os olhos da fé, é que se entende porque é que Jesus disse: é o meu corpo e o meu sangue, estes dois elementos tão comuns na mesa de todos, pobres e ricos.
Corpo ou carne na Bíblia não é somente a massa muscular, mas é a pessoa toda, a sua inteligência, os seus sentimentos, o seu corpo, as suas emoções, os seus planos. Na Bíblia, na tradição judaica, é dito carne ou corpo para significar o homem, que o homem é frágil, murcha como a erva do campo. Portanto, quando Jesus diz é o meu corpo, é a pessoa toda. Não podemos falar nem pensar num pedaço de carne, um pedaço de músculo de Jesus. O que é que Jesus quis? Porque é que Jesus disse é o meu corpo, é o meu sangue? Quando Jesus diz isto é o meu corpo, Ele quer dizer, isto sou eu com a minha vida, que tomei de vós no seio de Maria, a Virgem. Eu vos dou a minha humanidade, os meus cansaços, os meus sonhos, as minhas andanças. Dou-vos tudo quanto vivo no meio de vós, feito homem, eu, o Verbo que se fez carne. E o que é que Jesus quer dizer? E o sangue? Não significa simplesmente o líquido vermelho que corre nas nossas artérias. Na Bíblia, no povo de Deus, na tradição judaico-cristã, o sangue, na Bíblia, significa vida. O sangue derramado significa a vida tirada, a vida violentada. Pois vede que coisa tão linda ao dizer, isto é o meu sangue. O Senhor está dizendo, eu vos dou toda a minha vida que se foi derramando por vós, desde o primeiro momento da minha existência humana. Fui-me derramando por vós, em cada cansaço, em cada decepção. Fui-me derramando em cada noite em oração, em cada agonia, até aquela última da cruz e da sepultura. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Significa, isto sou eu todo, com o que tenho, com o que sou, com o que vivi e com o que morri, com o que amei e com o que sonhei, que agora entrego a vós e por vós. Quem acredita, quem tem fé, vê com simplicidade o que as palavras de Jesus Cristo significam. Mas nós somos tremendamente humanos, materialistas. E o corpo e o sangue de Jesus não é para ser interpretado por materialistas. É com os olhos da fé. É interpretando a tradição cristã. É percebendo o que é que o povo de Deus foi dizendo e foi vivendo ao longo dos tempos. O que é que o conceito corpo e o conceito de sangue significam na Bíblia. E é nesta tradição que Jesus Cristo se enquadra no projeto de Deus desde o princípio da criação. Toda a criação atingiu o seu sentido em Jesus Cristo. Podemos dizer perante o dom da Eucaristia? Simplesmente, obrigado, Senhor, por esse amor tão grande que fez a nós, te entregaste totalmente. Dá-nos a graça de, recebendo teu corpo e sangue, plenos do Espírito Santo, na força do mesmo Espírito, fazer da nossa vida uma entrega a ti e por ti e a todos os nossos irmãos. Ensina-nos a ser para os outros pão repartido, dando por amor a fim de que um dia possamos chegar ao Pai do céu, onde convosco viveremos, reinaremos em comunhão com o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Então nós devemos colocar-nos diante deste grande mistério. O Carlos Acutis, aquele jovem, um dos trabalhos que fez foi fazer um resumo de todos os milagres que tem havido no mundo com a Eucaristia. Era um grande devoto do corpo e sangue de Cristo. Nós, quando a fé vai caindo,
o Senhor então faz uma ação para que a fé aumente no seu povo. Nós temos um milagre eucarístico em Santarém há muito tempo e continua mostrando-se e continua revelando-se para nos mostrar o significado das palavras de Jesus, que nós muitas vezes tentamos perceber na perspectiva humana, na perspectiva da nossa cultura, do nosso pensar, daquilo que nós sentimos, mas não é isso. Aqui as palavras de Jesus não podem ser interpretadas na perspectiva humana. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pelos homens, celebrou com os discípulos a ceia pascal, e digamos, iluminados pela fé: Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelas igrejas dos 4 pontos cardeais, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia. Oremos ao Senhor. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que façam em memória de Jesus o que ele mandou ao celebrar a sua última ceia. Oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelos homens de todos os povos e nações, para que o sangue derramado na cruz os purifique das obras mortas do pecado. Oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que haja quem os defenda e socorra e lhes recorde que só em Deus se encontra. Oremos ao Senhor. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que a celebração da Eucaristia do Senhor nos dê a esperança de o contemplar na eternidade. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, que alimentais continuamente a vossa Igreja com o mistério do vosso corpo e sangue, concedei-lhe a graça de encontrar a verdadeira alegria na riqueza infinita dos vossos dons. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei, Senhor, à vossa Igreja o dom da unidade e da paz que estas ofrendas misticamente simbolizam, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quiseste reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, em memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Joaquim Santos, António e Fernando Santos, todos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna da vossa divindade, que é prefigurada nesta comunhão do vosso precioso corpo e sangue. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nesta quinta-feira do Corpo de Deus, convidamos a quem está em casa e também, se vós puderdes, a ficar um pouco em adoração ao Santíssimo Sacramento, a este corpo e sangue de Jesus que está conosco e que nos alimenta. Então vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-vos. São Tomás de Aquino deixou-nos uma oração para rezarmos neste momento diante do Santíssimo Sacramento. Eu vos dou graças, ó Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, sem mérito algum da minha parte, mas somente pela condescendência da vossa misericórdia, vos dignaste saciar-me a mim, pecador, vosso indigno servo, com o sagrado corpo e precioso sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E peço que esta santa comunhão não me seja motivo de castigo, mas salutar garantia de perdão. Seja para mim armadura de fé, escudo de boa vontade e libertação dos meus vícios. Extinga em mim a concupiscência e os maus desejos, aumenta a caridade e a paciência, a humildade e a obediência e todas as virtudes. Defenda-me eficazmente contra as ciladas dos inimigos, tanto visíveis como invisíveis. Pacifique inteiramente todas as minhas paixões, unindo-me firmemente a vós, Deus uno e verdadeiro, feliz consumação do meu destino. E peço que vos digneis conduzir-me a mim, pecador, aquele inefável convívio em que vós, com o vosso Filho e o Espírito Santo, sois para os vossos santos a luz verdadeira, a plena saciedade e a eterna alegria, a ventura completa e a felicidade perfeita. Por Cristo nosso Senhor.
sequência que se reza em todas as igrejas neste dia do Corpo de Deus. Terra exulta de alegria, louva o teu pastor e guia com teus hinos tua voz. Quando possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Hoje a Igreja te convida, o pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, por Abraão imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão da verdade, tende de nós piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade. Conduzi-nos ao Pai, aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá no céu.